Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Estou aqui afiado hoje para nós tratarmos aquele assunto sola escritura, somente as escrituras, somente a palavra, usando todo o argumento construído com base e com muita exegese bíblica, para que você não fique com dúvida. Mas antes de falar do tema, eu quero deixar aqui aquele convite maravilhoso que é: não só assista, se inscreva no canal do pastor Abimael. Tá vendo aqui embaixo? Se inscreva no meu canal, compartilhe em nome de Jesus. Tudo que fazemos, meus queridos, é com muito carinho. Deixa aquele like assim, não só assista, deixa um like, não custa nada, ó, clicar um like para que o YouTube possa entender que este vídeo é um vídeo que está sendo de muita riqueza e valia para você. O que nós vamos falar aqui é sobre um tema que traz uma convicção para aqueles que servem a Jesus Cristo. É um tema que eu vou abordar devido a algumas especulações e observações didáticas, dinâmicas e também práticas. Eu vim trazer para você uma resposta que tem tornado um pouco que banal, principalmente para esta geração. E eu quero elucidar com textos bíblicos. Já pega a sua Bíblia, pega o seu lápis, sua caneta, seu caderno de anotações, porque daqui para frente, até o final do vídeo, nós vamos entrar neste tema com a dependência total do Espírito Santo, que vai nos trazer esta informação precisa. Eu quero falar sobre 3 verdades porque somos cristãos. 3 verdades pela qual decidimos ser cristão. Mas por que eu vou falar dessas 3 verdades? Porque, infelizmente, o cristianismo atual tem sido que um pouco banalizado. Não é isso generalizando, mas na maioria tem sido pessoas atraídas pela teologia da prosperidade, pela teologia de atos proféticos, né? Ainda vou fazer um vídeo sobre atos proféticos aqui, pela teologia, né? Principalmente daquela fé que você precisa ter obras para adquirir salvação, né? É claro que isso é um assunto polêmico, mas eu quero deixar aqui um pouco essa questão elucidada. Ou seja, o cristianismo tem sido atraído por uma mesclagem, né? E toda a genuinidade e pureza tem sido banalizada. Então a pessoa é cristã por causa de promessas materiais, físicas, financeiras, né? Ela é cristã porque o tio porque a mãe porque o vizinho o amigo o esposo a filha Então, assim, se tornou uma moda, se tornou uma vaidade, ficou algo muito comum. E a Bíblia, ela diz que, Jesus ensinando, ele diz que aquele que quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. A mesma Bíblia diz, quando Jesus ali, João fala sobre isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos aqui um grande problema, porque as pessoas acham que são cristãos porque carregam Bíblia. Acham porque são cristãos porque falam em línguas, profetizam, vão para o monte, né? Nós temos um problema também de um cristianismo misturado com judaísmo, né? Então as pessoas acham que são cristãos porque tem um ticite no ombro, porque tem um quepá na cabeça, porque acredita na visão
que realmente tem contrariado completamente as verdades do cristianismo. Então, eu volto a dizer, o cristianismo é Cristo. Tudo que parte de Cristo, né? Então, a supremacia de Cristo. Cristo foi exaltado soberanamente. Paulo diz isso, que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, é só por meio de Cristo que nós devemos ser atraídos. Se existe algo que pode nos atrair a Cristo, é Cristo. Se existe algo que pode nos libertar, nos salvar, nos dar total segurança de promessas, é Cristo. Então não existe barganha, não existe método, não existe fórmula, exceto Cristo. Cristo é o cristianismo, é a fonte. Ele disse para Pedro, olha Pedro, sobre esta pedra, ele bateu no peito assim, ó, tá vendo aqui? Eu sou a pedra angular de esquina, eu sou a rocha ferida em Meribá, eu sou a pedra, eu sou aquela rocha da parábola que um dia disse que quem constrói a casa sobre a rocha jamais será abalado. Então, Pedro, sobre esta pedra aqui, ó, sou eu, edificareis a minha igreja. A igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão. Então, Cristo é, por excelência, a total realidade do cristianismo. Eu venho aqui hoje falar dessas três verdades porque somos de Cristo, porque sou cristão. Eu quero já, a partir de um texto, para nós darmos elucidação a isto, Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, não obstante, tá? Aqui é na versão King James, não obstante, eu vivo, porém, não eu. Eu vivo, mas não eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero já, a partir disto, falando que nós cristãos não vivemos por vista, mas vivemos por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que se não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um fundamento primordial para nos levarmos a Cristo. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu venho já trazer aqui para você as três verdades, porque somos de Cristo. Nós não somos de Cristo porque somos bonzinhos, porque fazemos o bem para as pessoas, damos muitas esmolas. Nós não somos cristãos porque andamos de paletó e gravata, porque fizemos teologia, porque vamos para o monte, porque jejuamos todo dia, porque oramos bastante, porque se achamos santos o suficiente para julgar as pessoas. Nós não somos cristãos por motivos meros, desclassificados da grande ética cristã, e de total educação e formação espiritual, que é a conduta daqueles que abraçaram a mensagem da cruz. Nós somos cristãos por grande três verdades. Primeira verdade, eu sou cristão. A minha convicção de ser cristão, ela é baseada nesta primeira verdade. A primeira verdade é porque nós somos salvos em Cristo. Eu sou cristão pela salvação. Então, na matéria da soteriologia, a salvação ela está explícita não só na regeneração, conversão, justificação, perdão e redenção, mas ela abrange um conceito que só se acha em Cristo. Então, por que eu sou cristão? Porque só acha em Cristo a condição de salvação. Você não vai achar isso, desculpe ser sincero, em algumas vertentes
que hoje existe, como Joseph Smith, como, por exemplo, Charles Russell, como, por exemplo, grandes filósofos que deixaram um grande legado da filosofia, como Platão, Sócrates, né, Aristóteles. Você não vai encontrar em Buda, você não vai encontrar salvação, jamais, jamais você vai encontrar salvação em Chico Xavier, em Allan Kardec, com todo respeito aí, eu não quero trazer aqui uma questão de ser juiz nessa questão, mas pela palavra, pelas escrituras sagradas, o cânon sagrado, eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo, que só existe salvação em Cristo. Não existe salvação em Nossa Senhora, né, que pregam ser a mãe de Cristo Jesus. Né? Não existe salvação em nenhum santo pregado como São Pedro, São João, né, São Cosme Damião, São Benedito. Não existe salvação. Não existe salvação em anjos. Né? Não existe salvação no anjo Gabriel, no anjo Miguel. Não existe salvação em ninguém, a não ser em Cristo Jesus. E eu, para isto, com certeza, tenho aqui um texto muito clássico, Atos dos Apóstolos, tá? Eu já vou ler para nós aqui corrermos e ganharmos bastante tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Nós vamos ler para a nossa breve meditação e absorvermos aqui com clareza 4 e verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado a entre os homens, pela qual, olha isso, devamos ser salvos. Então não existe. Aqui o texto é bem claro, não deixa nenhuma dúvida que nem debaixo do céu, né, nem na terra, nenhum outro lugar, lugar nenhum que você for procurar, existe salvação no nome se não for o nome de Jesus, se não for por meio de Cristo Jesus. Isso é um contexto muito forte, tá? Nós temos outros diversos versículos, como Lucas 19:10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Efésios capítulo 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. 1 Timóteo capítulo 1 e 15, Romanos 10 e 9, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreve João, capítulo 5, versículo 24. Né? Então nós temos várias bases na Bíblia que a salvação não é algo humano, não vem de ninguém a não ser de Cristo. Né? Então, por meio de Cristo Jesus é que somos salvos. Então, a primeira verdade pela qual eu sou cristão é porque realmente em Cristo eu achei salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, por que eu sou cristão? Porque Ele é o único capaz, poderoso para me salvar. E a salvação, como eu já disse, soteriologicamente falando, ela trai essas questões de regeneração, conversão, perdão, justificação, redenção. Né? Outrora nós éramos aí condenados, como diz Efésios, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésio, capítulo 2, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo ao curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como em outro também. Olha o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo, pela graça sois salvos. Então, primeira razão pela qual eu sou cristão, por causa da salvação. Então, quando eu descubro que em Cristo eu acho a salvação, sou arrancado da cadeira de réu, sou tirado da condenação, sou exposto ao mundo
como alguém justificado, perdoado, refletindo a glória do Senhor, como espelho que reflete a glória. Sou a luz do mundo, sou o sal da terra, por meio desta salvação, como diz, e todo quanto creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu não sou salvo por causa da placa da igreja lá, que tem mais de 1000 membros, pela convenção grande no Brasil, porque tem mais de 3, 4 mil pastores. Eu não sou cristão porque realmente meu pastor é bonzinho, porque eu acho gostoso ir para a igreja, ouvir a palavra, aquele louvor é bonito. Não, indiferente. Eu não sou cristão por causa de consagração de ser pastor, missionária, porque eles me dão oportunidade para cantar lá. Não, porque os irmãos da minha família todos são cristãos. Eu sou cristão por uma razão, porque em Cristo, somente nele, eu tenho a salvação. Tá? Uma vez que eu era condenado à condenação, agora sou salvo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz, Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então o fato de eu abraçar a salvação, eu começo a entender os meus valores como cristão. Então, qual é os meus valores? Não são promessas de carro, de casa, de apartamento, de ter uma boa conta. Não. A minha maior alegria e o maior prazer na minha vida, ainda que eu coma ovo, ainda que eu tome água com pão seco, ainda que eu seja colocado para ser metralhado numa parede, por isso que os mártires do Antigo Testamento não tinham medo de morrer por amor de Cristo, porque eles consideravam, isso é importante nós aqui pegarmos, a salvação como prioridade. Bom, estendi muito a questão, vamos para a segunda referência e segunda verdade. A segunda verdade porque eu sou cristão. Por causa do arrebatamento. Há uma promessa que Jesus vai voltar. Né? Há uma promessa. Então, por causa deste arrebatamento, por isso que a Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Observe o texto de João, capítulo 14, versículo 10. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai vós também. Nós temos também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 1, capítulo de número 1, versículos 9 e 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram, varões Galileu, por que olhais para cima? Esse Jesus que dentre vós, olha lá, foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu viste vir. Então a volta de Cristo é uma realidade incontestável, incontestável. Como diz também o texto, capítulo 4, verso de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16, 17, principalmente 16, 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar com eles nos ares, assim estaremos para sempre com ele. Então, o arrebatamento, a expectativa, a esperança da volta de Jesus Cristo, inclusive mais de 250 vezes a Bíblia faz referência de que Jesus vai voltar, de que Jesus virá novamente para nos levar com ele, para morarmos com ele. Então, a volta de Jesus é a nossa maior esperança. Tá? Então, por que eu sou cristão? Por causa justamente desse arrebatamento. Por exemplo, eu tenho um texto, por exemplo, aqui em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, eu quero fazer esse versículo como uma referência clássica, versículo 15, versos 51 e 52, tá? Para a nossa breve meditação. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Então, é porque eu sou cristão, segunda verdade, por causa desta promessa de ir morar lá com Cristo, de ser arrebatado, né? Não só numa maior revelação que nós poderíamos deixar, a revelação dada na ilha de Patmos para João, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, né? Daquele lugar que foi visto por João, que é a nossa pátria, nós somos patriotas. A Bíblia diz que somos peregrinos aqui em terra estranha, nada que temos aqui nós vamos levar. A nossa maior alegria de ser cristão, porque é uma promessa, né, do que é incorruptível, daquilo que é imortal. Então, a nossa maior expectativa é ao arrebatamento, como temos aí outros textos, né? Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, breve venho, em outras linguagens, como a King James, né? Eis que breve venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? Então nós temos aí diversos textos, e aqui eu faço essa questão de elucidar essa segunda verdade pela qual sou cristão. Na primeira verdade é por causa da salvação. Na segunda verdade, e a questão dessa segunda verdade é por causa do arrebatamento, uma promessa de que ele vai voltar, de que ele vai vir buscar a nós para estarmos com ele, né? E essa promessa, ela é inevitável. A terceira verdade pela qual nós somos cristãos, já estou terminando este vídeo, você que está estudando comigo, deixa um like aqui, ó, em nome de Jesus, ajude aí o pastorzão, se inscreva, compartilhe o máximo de amigos que você puder o nosso vídeo. A segunda verdade pela qual eu sou cristão, pela promessa da vida eterna. Pela promessa da vida eterna, vamos fazer base no capítulo de número 3, versículo de número 16, que é o clássico, né? A questão da vida eterna. Eu sou cristão pela terceira verdade, porque é uma promessa de vida eterna, né? Eu não tenho medo da morte, e se eu morrer, como diz Paulo para mim, o morrer é viver, para mim viver é Cristo, porque é a certeza de nós adquirirmos a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gênito para que todo aquele que nele crê, olha isso, é simples, é crer, não de boca para fora, crer com o seu coração, com as suas atitudes, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou para um texto rápido também, bem clássico de Romanos, tá? Romanos capítulo de número 6, é outro texto maravilhoso, versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, diante de tantos outros textos, né, mais de 41 vezes a Bíblia fala no Novo Testamento sobre a vida eterna. E eu trago aqui como primeira epístola de João, capítulo 11:13. Né? Temos aqui o Evangelho também, João 17:3, Romanos 2:7, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Como referência também de um texto clássico, nós vamos ler primeira epístola de João, já terminando o nosso vídeo. Primeira epístola, vai deixando o like aí, primeira epístola de João, capítulo de número, olha lá, capítulo de número 2, versículo de número 25, o texto diz, esta é a promessa que ele nos fez, Jesus Cristo nos fez, a vida eterna. Gente, três grandes verdades pela qual eu sou cristão. Não sou cristão por causa de revelação, não sou cristão por causa de unção, não sou cristão por causa de ser a maior estrela gospel, né, por promessas materiais, né, corruptas, momentâneas, passageiras. Eu não sou cristão por essas indignações que nos atraem a ficarem tristes, né, com essas mensagens diabólicas nos púlpitos acerca de atrair o povo numa psicologia, numa psicanálise, formando aí ensinos aberrantes contra as verdades genuínas. Mas somos cristãos por três verdades: salvação, arrebatamento e vida eterna. Sobre essas três grandes verdades é que nós decidimos abraçar Cristo, porque em nenhuma outra religião, nenhuma outra confissão de fé existe essas promessas
Promessas essas que não se compra com ouro e nem com prata, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Gente, obrigado por assistir-nos. Fique comigo sempre aqui. Abraço a todos os membros do meu canal. Deus abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo é para a glória do nome de Jesus. Se inscreva, deixa um like e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.